Hoje vamos ver por que as formigas estão longe de ser insetos comuns. Apesar do tamanho pequeno, elas formam algumas das sociedades mais organizadas e eficientes da natureza. Neste vídeo, você vai entender como as formigas conseguem levantar pesos absurdos, se comunicar sem falar, atacar em massa e até derrubar animais muito maiores do que elas. Nada nas formigas é normal. Uma formiga parece simples, pequena, frágil, fácil de ignorar. Mas isso só é verdade até você realmente entender como uma formiga funciona. Porque no momento em que você começa a observar mais de perto, tudo muda. Formigas não são apenas insetos. Elas são sistemas biológicos extremamente eficientes e, em muitos aspectos, assustadores. Nada nelas é normal. O tamanho engana. Isoladamente, uma formiga não representa ameaça alguma, mas a natureza nunca projetou as formigas para agirem sozinhas. Uma única formiga é descartável, a colônia não. Algumas espécies conseguem levantar até 50 vezes o próprio peso. Se um ser humano tivesse a mesma proporção de força, seria capaz de erguer um caminhão, ou até um prédio pequeno. Isso não acontece por músculos maiores. Acontece porque o corpo da formiga é otimizado ao extremo. Cada articulação, cada fibra, cada movimento foi refinado por milhões de anos. Mas a verdadeira força das formigas não está no corpo, está no coletivo. A mente que não existe. Nenhuma formiga sabe o que está fazendo a colônia inteira. Nenhuma tem um plano completo. Nenhuma dá ordens. E mesmo assim, tudo funciona. Não existe líder, não existe general, não existe rainha mandando. A rainha apenas põe ovos. A colônia funciona como um superorganismo. Um cérebro distribuído em milhares, às vezes milhões, de corpos. Decisões surgem do caos. Rotas são criadas sem mapas. Guerras são vencidas sem estratégia central. Tudo acontece por meio de sinais químicos chamados feromônios. Eles funcionam como ordens invisíveis. Siga, ataque, recuar, defender, matar. Guerra química. Para as formigas, a guerra é algo constante. Algumas espécies usam ácido fórmico como arma. Outras possuem mandíbulas que funcionam como tesouras. Existem até formigas que literalmente explodem o próprio corpo. Essas formigas sacrificam a própria vida, rompendo o abdômen e liberando uma substância pegajosa e tóxica, que imobiliza e mata o inimigo. Elas não sentem medo, não recuam, não hesitam. Para a colônia, o indivíduo não importa. Ataques em massa. Uma das coisas mais perturbadoras sobre as formigas é o modo como atacam juntas. Quando uma ameaça é detectada, milhares de formigas respondem ao mesmo tempo. Não existe pânico, não existe confusão. Elas cercam. Existem registros reais e documentados de cobras sendo atacadas por milhares de formigas. O réptil, mesmo sendo maior, mais forte e mais rápido, simplesmente não teve chance. As formigas sobem pelo corpo, atacam olhos, boca e narinas, mordem simultaneamente, injetam toxinas e ácido, começam a devorar o animal ainda vivo. Em poucos minutos, a cobra para de se mover. Em poucas horas, resta apenas o esqueleto. Não é força individual. É força coletiva absoluta. Espécies como as formigas de correição avançam como ondas vivas. Insetos, lagartos, roedores e até cobras fogem imediatamente. Nada tenta enfrentá-las. Escravidão e agricultura. Formigas praticam escravidão há milhões de anos. Algumas espécies invadem colônias rivais, roubam larvas e as criam como trabalhadores forçados. Essas formigas escravizadas passam a vida inteira servindo uma colônia que não é a delas. Outras espécies são agricultoras. Elas criam pulgões como gado, protegendo-os e ordenhando substâncias açucaradas. E algumas cultivam fungos em verdadeiras fazendas subterrâneas. A agricultura das formigas existe há dezenas de milhões de anos, muito antes da humanidade surgir. Uma formiga morre facilmente. A colônia, não. Rainhas podem viver 20 a 30 anos. Quando operárias morrem, são substituídas sem impacto. A colônia se adapta, se reconstrói, se reorganiza. Ela não depende de indivíduos, ela depende do sistema. De certa forma, colônias de formigas são funcionalmente imortais. O final perturbador. Formigas não constroem civilizações. Elas são a civilização, sem tecnologia, sem linguagem falada, sem consciência individual do todo. Mesmo assim, criam sociedades mais eficientes do que muitas humanas. Talvez o mais assustador não seja o que as formigas são, mas o que elas provam ser possível, porque, no fim das contas, nada nelas é normal.